Vamos para mais um conteúdo. Esse é bem pequenininho, que são o quê? Distúrbios do crescimento não neoplásicos. Então, o que são esses distúrbios? A gente tem alteração do nosso sistema que regula a nossa divisão e a nossa diferenciação celular, quase não sai. Mas é de uma forma, faltou um parênteses aí, controlada, porque mais ou menos controlado, mas não chega a fugir do nosso limite fisiológico, vamos colocar assim. Então, quais são? A gente divide em 3 tipos de distúrbios. Alteração de volume celular, alteração de taxa de divisão e alteração de diferenciação das células. Então, vamos começar pelo volume. Alteração do volume celular. A gente tem hipertrofia e hipotrofia. Geralmente, a hipertrofia ocorre junto com a hiperplasia, que eu vou falar mais na frente, e a hipotrofia ocorre junto com a hipoplasia, que eu vou falar, que é os 2 próximos tipos de alteração. Então, o que é a hipertrofia? É quando a gente tem o aumento do tamanho dessa célula. Então, a gente vai ter o aumento da célula e, por consequência, a gente aumenta esse órgão. Mas para que isso ocorra, a gente depende de suprimento. Então, a gente precisa de oxigênio, de nutriente, de que as nossas enzimas estejam íntegras e que a gente esteja ali com a inervação preservada para que chegue o aporte sanguíneo necessário, além de que a gente tenha todo o suporte em questão de sistema nervoso e etc. Mas a gente precisa de um certo aporte energético e de diversas substâncias para que a gente possa ter hipertrofia. Pode ser fisiológico ou pode ser patológico. Fisiológico, os divos de academia, músculos. Os nossos músculos, eles passam por um processo de hipertrofia. Fisiológico, não quando a gente toma bomba, pelo amor de Deus, para que haja um crescimento desse músculo. Já em relação à patologia, isso ocorre, por exemplo, em doenças de Chagas, que a gente sabe que o coração fica gigantesco. A gente aumenta muito o volume da célula e, por consequência, o tamanho do órgão. Tem outros exemplos também, como pode ocorrer no miocárdio. O miocárdio ele cresce, fica grande no nosso coração, né? Por um defeito de válvula, né, no coração. Mas enfim, doenças de Chagas é um ótimo exemplo para isso. Então, a hipotrofia é a redução do tamanho e do funcionamento da célula por consequência. Então, a gente tem essa redução do tamanho porque a gente tem uma redução dos constituintes dessa célula que, por sua vez, fazem com que ela perca um pouco da sua função. Pode ser tanto fisiológico quanto patológico. Então, fisiologicamente, a gente vai ter o quê? Questão do envelhecimento. A gente tem uma hipotrofia das mamas, a gente pode ter hipotrofia de testículo, a gente pode ter, não, né? Tem. De ovário, então é fisiológico, mas também pode ser patológico, quando a gente tem casos de inanição, que aí é o que? A gente não tem alimentação de nutrientes, isso faz com que as nossas células elas passem pelo processo de hipotrofia. A gente tem a alteração da taxa de divisão, que a gente pode ter a hiperplasia, que é quando eu aumento o número de células, ou a hipoplasia, que é quando eu diminuo o número de células. Ambas podem ser fisiológicas ou patológicas. Então, a hiperplasia fisiológica, a gente vai ter aí em tecidos que têm uma alta capacidade de replicação, que aí pode ser o quê? Um exemplo bem prático. Mamas, durante a puberdade, as mamas tendem a sofrer hiperplasia e elas tendem a aumentar o número de suas células e ficarem maiores. O útero também, durante a gravidez, aumenta bastante. E patológico, cirrose hepática, a gente tem um aumento desse número de células. Também a gente tem na próstata, pode ocorrer na próstata, que aí, inclusive, ela vai pressionar a uretra e isso altera o sistema urinário. E hipoplasia, a gente tem fisiologicamente aonde? Na evolução do timo, que eu acho que vocês já viram em fisiologia e imunologia. E patologicamente pode acontecer na medula. Aí, quando ocorre na nossa medula, isso vai afetar muito o nosso
sistema imune. Pode ocorrer em órgãos linfóides também, em outros órgãos linfóides, em outros locais de órgãos importantes para o nosso sistema imune, e aí nosso sistema imune vai de ralo. Então, para a gente ter uma doença por causa de uma hipoplasia, assim, é fácil. E aí, de diferenciação celular, a gente tem a metaplasia e a displasia. A metaplasia, quando é uma célula adulta, ela vai ser geralmente um epitelial, uma mesenquimal. Ela é substituída por outro tipo de célula para que ela consiga resistir, como se fosse uma resposta a um estresse contínuo que aquela célula está sofrendo. Então, um exemplo bem prático disso é a questão da nossa mucosa bucal, quando a gente coloca aparelho, né? Que antes, no início, corta bastante, porque ela é um epitélio que não tem queratina, e aí depois desse estímulo repetitivo e gera o estresse, o epitélio passa a ser queratinizado. O refluxo gástrico também é um exemplo. Também tem outro exemplo que é nos brônquios. Nos brônquios também pode acontecer. Cartilagem também pode acontecer em cartilagem, mas enfim, refluxo gástrico e mucosa bucal são os principais exemplos. E a gente tem a displasia, que é o quê? A gente altera tanto proliferação quanto diferenciação dessas células. Então, a gente altera a quantidade e também altera a sua morfologia. E de distúrbio não neoplásico, é basicamente isso. É um assunto bem pequeno, na verdade. Agora a gente vai para a neoplasia e carcinogênese.